Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nossa, acho que não. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Evolutize. Eu me chamo Juan e hoje, juntamente aqui com o João, a gente vai estar falando um pouco sobre gestão de manutenção, apresentando um pouco desse módulo que está disponível no nosso ERP. Só para avisar vocês, o webinar está sendo gravado e logo ele vai estar disponível no YouTube para que vocês possam visualizar ele novamente. Caso tenham dúvidas, vocês podem estar mandando ali no chat. No final da apresentação, a gente vai lendo e tirando as dúvidas de vocês. Então, a gestão de manutenção, ela abrange manutenções preventivas, corretivas e preditivas. Preventivas são aquelas que são aquele modelo que vocês visualizam, fazem uma prevenção dos equipamentos, principalmente, onde tem aquela observação se precisa ser trocado algum componente ou se está tudo certo com o equipamento de vocês. A corretiva é aquela que já deu algum problema, onde é preciso substituir algum equipamento, alguma peça desse equipamento. E a preditiva é aquele que faz aquela avaliação, aquela inspeção para ver se é realmente necessário uma manutenção corretiva ou uma preventiva, ou se está tudo certo com o equipamento. Este sistema ele é integrado com as demais áreas da gestão, controlando solicitações de serviço, ordens de inspeção, exercício de posto, engenharia e planos de manutenção de equipamentos. Então, como o sistema ele é todo integrado, a manutenção também não foge disso. Tem principalmente integração com áreas de manufatura, suprimentos, mas que, querendo ou não, acaba impactando em todo o sistema. Então, pessoal, bom dia. Então, meu nome é João. Aqui eu vou falar um pouco sobre o nosso módulo, como é que ele é composto, né? Então, a gente tem a parte da gestão de manutenção mesmo do módulo, né? E temos os menus de planejamento da manutenção e da manutenção propriamente dita, né? Que é onde que eu controlo essas minhas movimentações. Então, só para comentar um pouco sobre a parte de parâmetros, a parte de cadastro e de movimentação, a parte de parâmetros é onde que eu vou indicar, por exemplo, quais são os meus gerentes de manutenção, quais as áreas, o que o técnico pode visualizar e não pode visualizar dessas ordens que você tem, solicitações, quem que fazem essas solicitações, qual que é o tipo de medições, tipo de quilometragem. Então, a gente tem a parte de cadastros, onde que eu vou indicar o que é o meu equipamento, né, que são cadastros de equipamento que estão totalmente ligados à parte de patrimônio dentro do teu sistema, né? Então, para a gente ter a parte de equipamento lá toda ela cadastrada, a gente precisa ter a parte de patrimônio também funcionando dentro do teu sistema. Então, a gente consegue também fazer a parte de cadastro de centro de custos, então a gente consegue buscar tanto o cadastro de equipamentos como o cadastro de centro de custos e fazer essa minha manutenção. A gente tem cadastro de tipos de medições, que nem eu falei, que seria o nosso checklist dentro da manutenção, né? Temos os tipos de manutenção que você pode realizar, os tipos de equipamentos que a gente tem, grupo, parte de habilitação do teu técnico. Eu tenho um técnico que tem uma habilitação que só pode fazer determinado serviço, determinada manutenção. Então, você consegue estar vinculando isso. E a gente tem a parte de movimentações, que é o que a gente vai no decorrer dessa apresentação, falar para vocês, que são os planos de manutenção, as minhas ordens de inspeção, ordens de manutenção, as minhas medições avulsas, e a questão de relatórios, que você pode pegar os custos lá depois, essa parte de extratos, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando sobre o nosso plano de manutenção, né? O que que é esse plano de manutenção? Plano de manutenção é onde que eu vou planejar as minhas atividades para determinados equipamentos, ou centros de custos, ou tipos de equipamentos. Por exemplo, eu tenho uma gama, por exemplo, vamos dizer assim, de máquinas dentro da minha empresa, né? Então, eu consigo determinar aqui as máquinas que estão agrupadas naquele tipo de equipamento para buscar essas informações para trazer para a gente criar o nosso plano de manutenção. Dentro desse plano de manutenção, a gente pode escolher a data de vigência desse teu plano. Então, eu posso botar, por exemplo, de um ano, né? Assim dizendo. Eu posso ter essa prioridade dele, né?
A gente pode estar cadastrando, né, toda a parte se é normal, se é uma manutenção preventiva urgente, então isso você consegue estar definindo qual que é o tipo de manutenção que eu vou utilizar, né, que a gente tem que utilizar mesmo da preventiva, vamos dizer assim, né. E dentro das atividades, eu posso estar colocando as formas de manutenção, formas de disparo que eu vou ter esse plano de manutenção. Porque através do plano de manutenção é que eu vou gerar toda a minha ordem de manutenção para estar realizando o meu, depois o meu técnico está apontando o que foi feito, os gatilhos que teve, toda a parte de medições, né? Então, o que a gente tem principalmente dentro da atividade? Duas formas de se criar essas ordens dentro do sistema, né? Que é por tempo, né? Que a gente usa o tempo que a gente fala é questão de datas. Por exemplo, eu tenho uma manutenção do equipamento a cada N dias. Então, eu tenho a minha informação que a cada 30 dias eu vou fazer a minha manutenção com aquele checklist, com aquela minha atividade, com aquele meu material que eu vou utilizar. Então, eu posso botar materiais que vai ser utilizado nessa preventiva para estar baixando o meu estoque depois lá nas ordens, né? E tem a parte de medição também, né? O que seriam essas medições? Então, eu pego, faço medições, por exemplo, a cada quilometragem, que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho a cada 10 mil quilômetros, vamos dizer assim, eu faço a manutenção de um veículo. Então, eu vou fazendo essas medições lá dentro e vai me alimentando. Quando chegar essa informação lá para o plano de manutenção, chegou nos 10 no km que a gente tem, ele vai disparar uma ordem mesmo de manutenção lá para você estar fazendo essa minha manutenção. Vou olhar o óleo, vou olhar o filtro do óleo, todas essas movimentações. E a gente consegue também estar definindo um período também para estar informando vocês, quando chegar nos 8 mil km, eu tenho como levar essa informação para você, opa, está chegando a minha hora de fazer aquela manutenção preventiva nesse equipamento. Então, você consegue ter essa definição. Mesma coisa quando eu for gerar essas ordens de manutenção. Quando for gerar essas ordens de manutenção, eu posso escolher. Eu posso estar escolhendo, eu posso estar confirmando que eu quero gerar todas as minhas ordens, por exemplo, determinado tempo lá, 1 ano, 12 meses, né? E vai disparar 12 ordens, já vai aparecer para mim dentro do meu sistema. Ou não, eu quero fazer o agendamento disso. Ah, a cada mês eu vou gerar essa ordem, para não ter uma poluição tão grande das tuas ordens, para estar aparecendo lá para o teu técnico todas essas informações. E dessa parte você consegue gerenciar toda essa movimentação do teu plano de manutenção e fazendo essas atividades preventivas, tá? Também tem dentro do módulo de manutenção as ordens de inspeção, que ela surge mais como uma manutenção preditiva, onde ali os técnicos da manutenção vão estar fazendo essa inspeção tanto dos equipamentos quanto de veículos, para ter uma noção se precisa ser feita uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva, caso tenha algum problema neste equipamento. Então, através das ordens de inspeção, é possível agregar a questão de custo das atividades de medida. Pessoal, tá certo? Ah, tá. Vamos voltando. Vou continuar. Então, questão de as ordens de inspeção, é possível questão de consumo de materiais, caso precise alterar algum equipamento, algum material para fazer essa manutenção, ou questão de apontamentos também. Daí é uma tela bem bacana, bem simples, onde é possível você informar a prioridade, se ela é uma questão não é tão grave, se ela é urgente, se ela tem uma situação que é normal, não precisa de tanto, não tem tanta prioridade para executar essa inspeção. Tipos de manutenção também, se ela é preventiva de equipamentos, se ela é preventiva às vezes, de veículo, ou até mesmo da estrutura do prédio dessa empresa.
Ali é possível também informar qual que é o equipamento, o centro de custo, caso seja um veículo, qual que é o motorista, localização, centros de custo, questão da parte contábil daí. Também tem a questão de laudo, tem um laudo, por exemplo, lá no meu prédio, aquela luz lá tá com problema ou provavelmente vai precisar ser trocada. Então, ali no laudo é possível colocar tanta observação também, se algum equipamento específico, qual que é a avaria que deve estar dando, ou o que precisa ser verificado na questão dessa ordem de inspeção. A gente tem também a parte de solicitação de serviço, não chega a ser a própria execução do serviço, mas sim a solicitação. A gente pensa de uma forma que, por exemplo, o usuário lá do certo setor da fábrica, um técnico que opera uma máquina, ele constatou que pode estar com algum problema um certo equipamento. Então, ao invés de ele pegar e contatar os técnicos de manutenção de uma forma mais, às vezes por ligação, ou até mesmo por uma mensagem, ele acaba gerando no sistema essa solicitação de serviço, principalmente para ter registrado essas informações. É possível é, você faz a solicitação, informa quem que está iniciando o contato, o ramal, qual que é o tipo de manutenção, se ela é corretiva, se ela é preventiva. Você também informa o equipamento, centro de custo. É um sistema bem parecido como era da parte de ordens de inspeção. Os campos são bem semelhantes, mas ali você acaba gerando a solicitação de serviço, que depois vai ser gerado lá uma ordem de serviço para o técnico de manutenção tá verificando essa questão, se precisa ser trocado o equipamento, se precisa só, às vezes, em troca de óleos ou lubrificantes, ou se realmente só precisa dar uma avaliada, ver se está com algum problema, se precisa fazer alguma manutenção corretiva ou preventiva. Bom, daí aqui a gente vai para a ordem de serviço, né? Dentro do nosso sistema, quando você faz uma solicitação ou faz um plano de manutenção, ele acaba caindo nessa tela de ordem de serviço, onde você vai criar como padrão para estar fazendo a execução, vamos dizer assim, dessa sua manutenção, né? Então, dentro da ordem mesmo de manutenção, que é a ordem de serviço que a gente fala, né? Então, a gente vai ter toda a parte de apontamentos de horas, toda uma situação que tem o consumo dos materiais diretamente do meu estoque, você validando o estoque, tem um estoque daquele item, eu posso estar consumindo. Não tem um estoque, vou ter que comprar, fazer uma solicitação, toda essa movimentação. Temos a nossa parte de checklist, quando é uma ordem de um planejamento lá que você tem que gerar através desse planejamento lá do plano de manutenção, você tem a parte de checklist para dizer, não, fiz a inspeção, tá tudo ok, está informado, como é que está o desgaste daquela peça, então você consegue estar definindo checklist. Mesma coisa quando você informa uma nota fiscal. A partir do momento, como está integrado, que o Bruno falou lá no começo, né? A gente tem a parte de notas fiscais. Por exemplo, posso estar informando lá, quando eu inicio no tipo de movimento, que aquele tipo de movimento está vinculado a uma manutenção. E daquela manutenção, ou eu posso gerar uma ordem automaticamente no meu sistema, por exemplo, que foi feito em terceiro, um serviço, vamos dizer assim, né? Ou o trabalho interno com você mesmo, o terceiro, lhe manda uma nota fiscal cobrando o serviço que ele fez durante o mês. Você pode estar vinculando a uma ordem mesmo, né? E estar buscando essa informação depois para estar buscando todas as partes de custos, tanto de material que foi agregado, qual que é o equipamento que tá buscando também essas informações, né? As necessidades que você tem. Dentro dessa minha movimentação, eu também consigo estar construindo telas, por exemplo, para o teu técnico estar apontando, ou uma pessoa encarregada estar apontando essas horas que você tem. E assim você consegue estar informando dentro dessa tela da ordem ali que a gente tem de manutenção, quando que ela vai ter em execução, se ela está em aberta, se ela está encerrada. Então você consegue estar definindo isso, estar verificando essa situação. Tá? Então a gente vai para a parte de medição avulsa, tá? O que que é essa medição avulsa? Onde que eu faço as medições, por exemplo, de quilometragem, de horas dos meus equipamentos, para estar informando e estar acompanhando essa tua movimentação.
Então, o que que acontece? Quando você faz essa parte de quilometragem, você também pode fazer tanto por cento de custo quanto por equipamento, né? E dentro dessas medições, ele vai estar totalmente vinculado à minha parte lá do meu plano de manutenção. Então, fazendo a ordem, gerando essas medições, ela vai estar informando o meu plano de manutenção e vai estar buscando essas informações automaticamente lá dentro, tá? E dentro dessa medição avulsa, eu também consigo fazer a parte de consumo de combustíveis que eu tenho dentro da minha empresa. No caso, a gente tem um tanque lá dentro da sua empresa que você faz o controlamento desse combustível. Pode ser de diesel, de gasolina, e você vai identificando isso. Chegou uma nota com 500 litros, eu vou estar baixando esses meus itens para saber qual que foi o consumo de cada equipamento ou cada centro de custo que você utilizou para fazer essas medições. E assim você consegue ir acompanhando toda essa tua movimentação. Então, pessoal, esses são os principais rotinas dentro da movimentação na gestão de manutenção. E, além disso, a gente tem toda a parte de consultas e relatórios, onde é possível verificar a questão de consumo de materiais nas ordens, horas apontadas, quais que foram a questão de despesas com os patrimônios, questão dos custos dos equipamentos, os defeitos que foram mais comuns, os custos por cento de custo também. Ele é um apanhado geral de todas as movimentações que acabaram ocorrendo, tanto nas ordens de serviço, as solicitações, toda a questão de movimentação feita dentro da parte de manutenção, é possível extrair tanto com consultas quanto com relatórios, onde é possível fazer toda uma análise geral, principalmente da questão de custos, consumos, apontamentos, para ter uma noção de tudo que foi movimentado durante a parte de manutenção. Não sei se o João quer complementar mais alguma coisa, questão de consultas, relatórios. É isso mesmo, né? Então você consegue estar consultando também a questão do teu mapa ali de movimentação das tuas ordens. Por exemplo, quando que eu quero, quando que está programada aquela ordem de manutenção que ela está fazendo, né? Então, só esse adendo também para a gente tá buscando. Controle em geral, assim, né? Quais que são, Uhum. ou questão lá, o pessoal do PCP precisa saber quando é que tá previsto alguma manutenção de alguma máquina, Uhum. quanto tempo que deve ficar parado. É possível fazer toda essa parte de avaliação para que isso não impacte depois lá, tanto na questão produtiva, tanto a questão da expedição, entrega dos materiais para os clientes, que acabe não ocorrendo atrasos nos processos produtivos e de venda das empresas. Então, a questão da gestão de manutenção é um módulo que ele é, querendo ou não, ele é bem simples, ele é bem prático, fácil de ser trabalhado também. Ele não é muito extenso, não é muito grande. Então, se alguém tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida de alguma rotina, como deve ser feito, alguma sugestão, pode estar mandando ali no chat que a gente vai respondendo vocês. Então, já que não tenho dúvidas, caso queira chamar a gente depois para a gente trocar uma ideia, ou quiser uma apresentação mais completa, querendo ou não, a gente apresentou bastante do que é o módulo, mas para entender como é que seria aplicado isso no plano de negócios de vocês, é só chamar a gente pode estar conversando outro momento, fazer uma chamada, ou até mesmo às vezes uma visita presencial para conhecer um pouco a empresa e ver de que forma a gente poderia estar aplicando o módulo de manutenção na empresa de vocês. Então, a gente agradece a presença de todos, a gente deseja boa sexta-feira, um bom final de semana, ou quando precisarem, é só chamar a gente que a gente está disponível para estar ajudando vocês.